Boa noite, vamos dar início à nossa aula de usinagem e CNC. Hoje, dia 25 de agosto de 2020, aula do horário AB-noite, turma do curso de Engenharia de Controle e Automação. Hoje nós vamos falar sobre o processo de remoção de materiais, do material. Logicamente, é a teoria, é o conceito, de usinagem. O conceito de usinagem justamente é a remoção de material, processo de fabricação por remoção de material. E, consequentemente, a gente gera lá a teoria de formação do cavaco, Ou seja, justamente o assunto da nossa aula de hoje. Para compreender, essa lógica, processo de remoção de material é uma família de operações de mudança de forma em que a geometria desejada final é obtida pela remoção do excesso de material de uma peça, Então a gente parte de um blank, que a gente fala, de uma peça bruta, maciça, e ela vai removendo partes dela a fim de expor ou gerar a geometria final desejada, dentro das dimensões, características e assim por diante. O ramo mais importante dessa família é a usinagem convencional, na qual uma ferramenta de corte é utilizada para retirar mecanicamente o material e assim obter a geometria. Então aqui nós temos em azul como se fosse a nossa peça numa geometria inicial bruta, E aí vem a ferramenta de corte e vai remover parte desse material, expondo uma nova superfície e uma nova geometria. Esse material removido é o cavaco, E a nossa ferramenta de corte seria essa parte incisa. Então temos aqui a geometria de duas caracterizações da ferramenta de corte, em função da sua aresta de corte e em função da geometria de trabalho da mesma. Usinagem, é um processo de fabricação em que uma ferramenta de corte afiada é utilizada para remover o material e produzir o formato de uma peça desejada. Podemos ver aqui no vídeo do lado justamente essa ação. Conforme a nossa ferramenta passa sobre a peça, ela vai removendo esse material. Esse material é justamente o que está voando ali, que são os cavacos, Esses caracóizinhos voando aí no vídeo. A ação predominantemente de corte na usinagem envolve uma deformação por cisalhamento do material trabalhado para formar o cavaco. Conforme o cavaco é removido, uma nova superfície é exposta ou uma nova geometria é obtida. Então, quando você olha aí pelo vídeo, você está vendo justamente esse processo, A ferramenta de corte passando, removendo o material, expondo tanto a geometria, a nova superfície, como a nova geometria. Tá? Temos um vídeo aqui mais abrangente. Então, por exemplo, é um processo de furação, Onde a gente está removendo superfícies ali, ou de uma fresamento também, a gente vai falar já como são essas características. Você consegue ver ali claramente a remoção do material, cortando, gerando o cavaco, conforme ele passa com a aresta de corte. Então aqui nós temos a nossa ferramenta de corte, aqui a nossa peça, veja que ela tem uma superfície inicial mais escura, ele está expondo uma superfície mais polida, mais brilhante, posterior ao corte. Isso aqui que está voando é o cavaco. Veja que o cavaco tem diversas formas, geometrias, A gente viu anterior uma fita, agora aqui são em pedaços, Isso é uma característica em função dos parâmetros de corte, geometrias de corte e o material que está sendo cortado. E conforme você vai cortando, você vai expondo ali a nova superfície. Ok? Uma travada aqui, mas foi. Pronto. Legal. A usinagem é composta por um grupo de processos, que tem como utilização uma ferramenta de corte, isso aqui é no modo geral, para formar o cavaco removido da peça. Para executar essa operação de forma dessa operação, se torna necessário o movimento relativo entre a peça e a ferramenta. Na maioria das vezes, uma operação de usinagem por meio do movimento primário, denominado velocidade de corte, que é uma consequência desses movimentos, e um movimento secundário chamado de avanço,
tá? Mais para frente vai trabalhar o que é velocidade de corte, o que é avanço. A forma da ferramenta e sua penetração na superfície de trabalho combinadas a esses movimentos produzem as superfícies ou geometrias desejadas. Então aqui nós temos 3 sistemas de remoção de material. O primeiro deles é o torneamento, a gente vai falar deles, furação e o fresamento, tá? Torneamento, né? Ó, é uma ferramenta de corte de uma única aresta, né? Ela tem apenas uma seção de corte e uma peça rotativa que gira em torno do seu eixo, né? Então você tem o eixo, ela gira em torno do seu eixo. O movimento que produz a velocidade de corte no torneamento é fornecido pela rotação da peça e o avanço da ferramenta, o deslocamento ao longo do eixo da nossa ferramenta de corte. De maneira lenta em direção paralela ao eixo de rotação. Então, o corte, a remoção do material é feito em função dessa combinação de movimentos. A peça ela gira, a ferramenta de corte está parada. Parada em que sentido? Em relação à peça, mas ela se desloca ao longo do eixo a fim de forçar o corte e remover o material. E aí você vai produzindo a sua nova geometria, né? Na furação, qual que é a lógica da furação? É usado para produzir furo de uma seção usualmente circular, que é realizada por uma ferramenta rotativa, que tipicamente possui 2 arestas de corte. Uma broca, né, que é a ferramenta de corte, geralmente ela tem 2 arestas de corte. Existem broca com mais arestas? Existem, tá? A ferramenta é introduzida na peça em direção paralela ao seu eixo de rotação, para dar origem ao furo cilíndrico. Neste caso aqui, ó, veja que a peça está parada, tá? E aí a ferramenta de corte ela gira e avança sobre a peça. Então, temos um vídeo aqui demonstrando justamente esse processo. A nossa peça ela é estática, a broca ela gira, a ferramenta de corte, e avança ao mesmo tempo, e assim provocando a remoção do cavaco. Mesma coisa aqui, né? Ó. Então, não sei se dá para ver que são 2 arestas de corte. Conforme ela gira, ela vai removendo esse material e expondo a sua peça. Legal. Aqui é uma outra característica, um mecanismo montado onde a gente consegue fazer furos quadrados, mas com cantos abaulados, né? Cantos arredondados. Então aí são técnicas, teorias que outras pessoas criam. Em função de 2 arestas de corte, você faz ali um furo, 3 arestas de corte, você faz um furo quadrado. Logicamente, você já tem um furo guia já, e aí conforme você entra com essa ferramenta ali, você consegue gerar essa geometria. Aí a animação tem também essa representação na prática, né? Ó. Então veja que já tem um pré-furo ali estabelecido. Em função da geometria aqui, ele mostra aí os pontos de corte. Já tem um pré-furo estabelecido, e aí vem somente a ferramenta para abrir a geometria desejada. Ele vai aproximar lá ainda, para mostrar. Olha lá. Então ele tem um pré-furo circular, e aí ele vai abrindo essa geometria quadrada aqui, em função do avanço desta ferramenta. Furo quadrado, né? É a única forma de fazer um furo quadrado? Não, tem várias formas. Olha a ferramenta trabalhando. Veja que são 3 arestas de corte, né? Ó. E ela corta conforme ela se locomove sobre a peça. Fresamento, né? É uma ferramenta rotativa, geralmente com múltiplas arestas de corte, que avança lentamente através do material para gerar a nova geometria, a nova superfície, né? A direção do movimento de avanço é perpendicular ao eixo de rotação. Então está aqui ó, o eixo de rotação, tanto que ela está de topo ou, né, de frontal ou periférico, que é o periférico, né, o frontal, e ela se desloca sempre perpendicular aos eixos.
O movimento produz uma velocidade de corte fornecida pela rotação da ferramenta e o avanço da peça, que no caso as duas peças se mexem. Então a ferramenta ela está parada, mas gira em torno de si, e a peça avança em cima da ferramenta, gerando a remoção do cavaco. Tá? Tinha um vídeo mostrando. Caiu o vídeo aí, depois eu acho esse vídeo. No fresamento, né, uma ferramenta rotativa aqui com múltiplas arestas, como a gente falou. Uma ferramenta de corte possui uma ou mais arestas de cortes afiadas e é composta de um material mais duro do que o que está sendo cortado, né, do material que está sofrendo a remoção do material. Tá? A aresta de corte serve para separar o cavaco do material de origem. Então nada mais é do que um corte. Realmente você vem com uma lâmina, passa aqui removendo este material. As duas superfícies da ferramenta conectadas à aresta de corte, né, a superfície de saída e o flanco. Então a ferramenta de corte ela tem uma geometria específica para promover esse corte. Uma vez que você tem esse corte, você tem aqui ó, a superfície de saída, a aresta de corte é nesse ponto. A partir que você tem essa superfície de saída, a responsabilidade dela é jogar o cavaco para fora. Então ela muda esse ângulo em função dessa geometria. E o flanco aqui você tem um ângulo de folga, que é justamente para que a ferramenta não toque a superfície recém-exposta. Isso a melhora no acabamento, ajuda a não esquentar a peça, tem várias características. O flanco da ferramenta aqui, né, é uma face fornecida uma folga entre a ferramenta e a superfície trabalhada, recém-gerada, protegendo desta forma a superfície contra abrasão, degradação e acabamento. Né? A superfície do flanco é a origem entre o ângulo denominado ângulo de folga, que é justamente esse ângulozinho aqui. Ó. Nós, automação, não chegamos a calcular, prever ou detalhar todas essas geometrias. Mas geralmente o pessoal da mecânica, eles estudam isso a fundo, porque eles estudam lá a confecção da ferramenta. Né? Você pode ir lá trabalhar uma geometria de uma ferramenta para um corte específico. Ferramentas monocortantes, né? Ó, na prática, a maioria das ferramentas de corte possui geometrias mais complexas que as foram apresentadas até o momento. Existem tipos básicos de ferramentas. Primeiramente, ferramentas monocortantes. Né? Uma aresta de corte é utilizada para operação, tais como no torneamento. Então aqui é como se fosse uma ferramenta de um torno. Você tem aqui ó, a aresta de corte, essa aresta que entra em contato com a peça. Aqui você tem a geometria do flanco, né, a saída, outro flanco, e a aresta de inclinação para a remoção do cavaco. Além das características geométricas ilustradas anteriormente, né, a ferramenta apresenta uma única aresta de corte ou ponta de corte, devidamente a esse tipo de ferramenta. Durante a usinagem, a ponta da ferramenta penetra abaixo da superfície original da peça. Vai cavando ali para fazer o corte. Então aqui é uma ferramenta monocortante passando. Ó. Veja que conforme ela passa, ela tira material naquela região. Conforme ela passando, avançando, ela vai cortando. Ferramentas multicortantes. Ela tem mais de uma aresta de corte. Né? Em geral, realiza seu movimento em relação à peça por rotação. Furação, fresamento utilizam esses tipos de ferramenta. Né? A furação tem duas arestas de corte. O fresamento ele pode ter muitas outras ou mais arestas de corte. Aqui a gente mostra uma ferramenta utilizada no fresamento tangencial. Embora a forma geral ela seja diferente de uma ferramenta monocortante, muitos elementos de geometria são similares. Então, cada aresta dessa tem a mesma geometria mostrada de uma ferramenta monocortante. Só que aqui ela é mais prolongada e tem diversas ao longo em torno dessa peça. Isso aqui é uma ferramenta multicortante trabalhando. Veja que são diversas arestas de corte trabalhando ao mesmo tempo. Né? Ou seja, isso leva a um aumento na produtividade. Este aumento da produtividade, né, é levado em consideração hoje, quando nós trabalhamos outros parâmetros da usinagem, como, por exemplo, que a gente vai falar já já sobre a taxa de remoção de material. A gente vai chegar já já nisso aí. Para executar uma operação de usinagem, é necessário um movimento relativo entre a ferramenta e a peça. As duas paradas não cortam.
O movimento primário é realizado por uma determinada velocidade de corte, V. Essa velocidade de corte é uma consequência dos movimentos, como a gente falou, né? De rotação e avanço. Além disso, a ferramenta deve ser movimentada de um lado para o outro da peça. Esse percurso é percorrido de forma muito mais lenta, chamado de avanço. Avanço, né, letra F. Outra dimensão de corte é a penetração na ferramenta, a profundidade, que ela entra aqui, né, ó, na peça, abaixo da superfície, que é a profundidade de corte, letra D. A velocidade de corte é o avanço de corte, o avanço e a profundidade de corte, em conjunto são chamados de condições de corte, que para as 3 dimensões de processo de usinagem. Ou seja, são os parâmetros que a gente determina para saber as condicionantes do nosso corte. Para certas operações, por exemplo, né, na maioria das operações de ferramenta cortante, as condições de corte podem ser usadas para calcular a taxa de remoção de material. Então, a taxa de remoção de material é uma forma de se calcular a produtividade da sua ferramenta, da sua máquina, o tempo que você vai usar para realizar a remoção do material. Tudo isso é o que leva em consideração para a custificação da operação. Então, a taxa de remoção de material em metros cúbicos por segundo leva em consideração o que? A velocidade de corte, o avanço e a profundidade de corte. Né? Com esses dados, independente se é um fresamento, uma furação, um torneamento, você calcula a taxa de remoção. Velocidade de corte está relacionada, associada ao avanço. Se você tem uma aresta de corte, você tem lá um valor. Se você tem 2 arestas de corte, existe outro valor. E a profundidade é o percurso que ela vai andar, quanto ela vai penetrar na peça. Tá? Então veja que tudo isso está associado também ao número de arestas, número de faces cortantes da sua peça. As operações de usinagem, de modo geral, se dividem em 2 categorias. Tá? Essas categorias são determinadas em função da necessidade daquele momento. Como assim? Existe um momento lá que você tem a peça bruta e você tem que realizar uma usinagem de desbaste. O que é isso? São utilizadas para remover grandes quantidades de material da peça bruta o mais rápido possível, a fim de produzir uma forma geométrica desejada próximo da final, deixando o material superficial da peça para a operação subsequente, que é o de acabamento. Usinagem de acabamento utiliza geralmente uma ferramenta para finalizar a peça e as dimensões, tolerâncias de acabamento superficial requeridos, tá? Ou seja, são outras condicionantes de corte, outras características de corte, outra ferramenta de corte. Nas operações de usinagem de um processo produtivo, geralmente são realizadas uma peça ou mais cortes de desbaste, seguindo 2 ou 3 cortes de acabamento. Então você tem ali uma ferramenta mais bruta, mais robusta, que faz uma remoção grosseira do material, mas ela vai ter a próxima na medida, depois vem a segunda ferramenta e dá a questão do acabamento. Tá? Por que isso é importante? Para você obter lá a rugosidade superficial desejada, a geometria final desejada, as dimensões finais desejadas. Sua peça tem uma dimensão, uma tolerância dimensional precisa para vedação ou para encaixe. É fundamental que chegue do desejo em função dos processos de fabricação. Fluido de corte, né? É como frequência aplicado em operações de usinagem para refrigerar, lubrificar a ferramenta de corte. Tá? Aqui eu tenho um exemplo ao jato sempre aplicado diretamente em cima da peça. Logicamente as máquinas têm uma bandeja de contenção que vão reter esse óleo, esse fluido, para a reutilização. O fluido de corte é com frequência aplicado em operações de usinagem para refrigerar e lubrificar a ferramenta de corte. Então aqui nós estamos vendo uma broca, por exemplo, que tem um canal interno onde ela injeta o fluido de corte próximo das arestas de corte. A decisão sobre a utilização ou não do fluido de corte, se for assim, é a escolha do fluido de corte adequado, é geralmente incluída dentro do escopo do processo de corte, dentro da especificação do corte. Outro detalhe também que o fluido de corte faz, ele ajuda na remoção do cavaco. Então, você está fazendo um furo, a penetração da broca está lá dentro, essa está interna à peça. Esse cavaco tem que ser removido pelos canais aqui da broca. O fluido de corte ajuda a levar este cavaco para fora. Tá? Então, quais são as condicionantes aí de você escolher
o fluido de corte ou não. Acabamento, né? Parâmetros de corte, talvez com o fluido você possa trabalhar parâmetros maiores, maiores avanços, maiores profundidades de corte, e refrigeração, lubrificação e refrigeração da ferramenta de corte. Caso você opere ou usine com uma taxa de remoção material mais elevada, nos parâmetros mais elevados, sem fluido de corte, você vai ter um desgaste prematuro ali da sua ferramenta. Ou ela vai ficar cega, ou ela vai se quebrar, né? Então são caracterizações ali que o fluido de corte pode interferir ou não na produtividade do seu sistema. Ok? Pessoal, lembrando que a nossa aula é bidirecional, tá? Então qualquer dúvida, a qualquer momento, é só perguntar aí. Modelo de corte ortogonal, tá? Por definição, corte ortogonal é a ferramenta possui um formato de cunha, né? E sua aresta de corte é perpendicular à direção da velocidade de corte. Então, ela está perpendicularmente à região de corte. À medida que a ferramenta é forçada a entrar no material, o cavaco é formado pela deformação do cisalhamento, ao longo de um plano determinado como plano de cisalhamento, e que está orientado a um ângulo em relação à superfície. Então, existe aqui um ângulozinho de folga para esta fabricação. Vitor, depois fica a gravação aí, e aí você assiste depois qualquer coisa, tá? Tem a gravação. Beleza. Tranquilo? Legal. Aqui é o corte ortogonal sendo realizado. Veja que ele é ao longo de um plano. Então aqui nós temos uma ferramenta, ela está deslizando sobre a peça e gerando o cavaco. O cavaco está enrolando aqui, isso aqui é a fita de cavaco, né? A falha ou ruptura do material usinado ocorre apenas na extremidade da aresta de corte da ferramenta, resultando em uma operação, né, de separação entre o cavaco e o material da peça. Então, já ele sendo feito. Aí você expõe uma nova geometria, uma nova dimensão. E ele vai passar novamente. Esse é um dos tipos que a gente desconhece, mas sabe que no Brasil é usado esse tipo. Essa ferramenta de corte é uma plana, tá? Então, conforme ela anda ali, ó, ela está removendo o material por meio da ferramenta de corte. Veja que ela tem uma folga aqui embaixo, né, o flanco, e aqui tem a curvatura, o ângulo de saída do cavaco. Então, ele ajuda a gerar esse cavaco fita aqui. Deve-se observar que existem diferenças entre os modelos de corte ortogonal e o processo de usinagem real. Como assim? Primeiro, o processo de formação por cisalhamento não ocorre ao longo de um plano. Ele não ocorre aqui no plano, né? Mas dentro de uma região. Então aqui é a região de formação do cisalhamento. Tá? Se o cisalhamento ocorresse em um plano de espessura nula, isso implica na ação de cisalhamento ter ocorrido instantaneamente na passagem pelo plano, em vez de um período finito, ou seja, de um determinado espaço. Eu só quero cortar até aqui, eu não quero que ela esteja cisalhada internamente, eu quero que ele interrompa onde eu parar o corte. Para o material ser cortado de forma realista, a deformação do cisalhamento deve ocorrer dentro da zona de cisalhamento. Então aqui nós temos a zona de cisalhamento. Ele vai cortando e levantando o material. Tá? Segundo, além da deformação do cisalhamento, né, que ocorre na zona de cisalhamento, outra ação de cisalhamento ocorre cisalhamento 3 vezes. Ocorre no cavaco, após ele ter sido cortado. Esse cisalhamento adicional é chamado de cisalhamento secundário. Para distingui-lo do cisalhamento primário, ele, né, o secundário, é resultado do atrito entre o cavaco e a ferramenta de corte. Justamente essa região aqui, ó, né? Ao longo da superfície da saída da ferramenta. Aqui, ó, região de saída da ferramenta. O seu efeito aumenta com o aumento do atrito da ferramenta e o cavaco. Então aqui nós temos 3 caracterizações de corte de formação de cavaco. Pela formação do cavaco, você consegue fazer uma avaliação se o seu corte está satisfatório ou não. Tá? Primeiramente, o cavaco descontínuo, né? Superfície irregular devido às descontinuidades do cavaco. Veja que quando você forma um cavaco descontínuo, é porque o parâmetro de corte está elevado. E ele vai rompendo, quebrando a superfície aqui para gerar o cavaco, ele vem já de forma descontínua, e deixa exposta uma superfície não com um acabamento satisfatório, uma rugosidade mais elevada.
Ah, mas isso aqui é importante? Dependendo da aplicação. Se for uma peça com uma medida lá de tolerância para fazer uma vedação, esse acabamento não permitirá você fazer uma vedação. Cavaco contínuo, bom acabamento na superfície, né? É o que a gente busca sempre. Então, ou seja, existem uns parâmetros coerentes de corte, não estou removendo nem muito nem pouco material, a fim de que eu estou expondo uma superfície limpa, plana, lá, com baixa rugosidade. Cavaco contínuo, só que com velocidade excessiva. Vai aparecer o APC, né? Ó, que é a aresta postiça de corte. Conforme ele vai cortando, ele vai cisalhando o material e vai abrindo outras arestas que ficam ao longo da peça conforme ele passa. Tá? Aqui nós temos uma combinação de descontínuo com cavaco contínuo. Ele é contínuo, mas ele tem uma certa descontinuidade. A zona de elevação e deformação por cisalhamento, zona de baixa deformação por conta do cisalhamento. Ou seja, o material ele quer cisalhar, mas aí ele vai saindo de forma contínua, gerando essa geometria. Falam que é a geometria que mais deseja dentro da usinagem, entre o cavaco contínuo e essa forma de cavaco. Cavaco descontínuo, né? Ó, quando o material é relativamente frágeis, por exemplo, ferros fundidos, são usinados em velocidades de corte baixa, os cavacos com frequência se formam em segmentos separados, algumas vezes segmentos se levam conectados, eles acabam fundindo ali por causa da temperatura também, né? E o que tem a conferir a textura irregular na superfície da peça. Elevar atrito, cavaco ferramenta, grande avanço e elevar a profundidade de corte promovem a deformação desse tipo de cavaco. Né? Então são várias características de corte que geram isso aí. Já o cavaco contínuo, né? Quando materiais dúcteis, né, mais duros, são usinados em alta velocidade, com avanços profundos relativamente pequenos, profundidades pequenas. Então eu estou avançando rápido, mas a taxa de remoção do material é baixa. A espessura ali, né? Em geral, obtém-se um acabamento superficial bom, né? Com esse tipo de cavaco é formado. Uma ferramenta de corte aresta, de corte afiada, de baixo atrito, cavaco-ferramenta, promove a formação do cavaco contínuo. Cavacos longos e contínuos, com torneamento, podem causar problemas respeito à eliminação do cavaco. Quando você trabalha no torno, aquele cavaco contínuo ele pode ser um problema, tá? Porque ele vai gerar ali uma quantidade de material, pode enroscar, provocar um acidente, atrapalha no momento de usinagem. Para isso, nós temos a formação do cavaco contínuo, mas em paralelo, aqui na própria ferramenta, nós temos a eliminação de cavaco, ou seja, o emaranhado sobre a ferramenta. Para resolver esse problema, as ferramentas de torneamento são equipadas com quebra-cavaco. Então ele tem nada mais do que uma saliência que quando o cavaco passa, ele quebra, ele bate e quebra, otimizando o processo de trabalho do cara que está usinando. Então aqui ó, nós temos a formação do cavaco contínuo nesse vídeo. Né? Veja que a aresta de corte vai passando e ela vai cortando no momento ali aquele material. Tá? Conforme ele está sendo removido. Olha aqui o cavaco sendo gerado, né? Aqui eu tenho uma variação de alguns parâmetros de corte em função do avanço, só um instante, né, de parâmetros de corte. Veja a questão do acabamento, a questão da qualidade de um cavaco para o outro. Aqui o cavaco fita, não que ele não seja recomendado. Aqui nesse caso ele está atrapalhando, ele está arriscando a superfície, propício a enrosco, né, gerar um acidente. Então você pode ter aqui um elemento que quebra o cavaco. Mesmo que ele queira sair de forma contínua, quando ele passa aqui, ele quebra e fica voando só os pedacinhos de cavaco. É mais recomendado para algumas aplicações. Cavaco contínuo com aresta postiça. Quando se usa né, materiais dúcteis em baixas e médias velocidades de corte, o atrito entre a ferramenta e o cavaco tendem com que partes do material fiquem aderidas à superfície de saída da ferramenta, uma região próxima à aresta de corte. Então, ele como se ele descascasse ali aquela peça, né? Essa formação chamada de aresta de corte postiço, APC, é a formação de um APC e é crítica, né, na verdade aqui, é cíclica, repetitiva. Ela se forma e aumenta, que torna-se instável e quebre. Essa geometria, ela não gera um bom acabamento. As partes desaparecidas, né, do APC que não são
transpostas com o cavaco ficam incorporadas à superfície usinada, fazendo com que a superfície se torne áspera. Então veja aqui, ó, quando você tem a variação, veja que o material ele não corta na aresta, ele cisalha posterior ou antes aqui, ó. Olha lá. Veja que ele vai fazer uma rachadura aqui, ó, e vai gerar uma aresta postiça, ó. Eles não vão conseguir tirar essa peça e aqui, ó, ela cheirando, né, ó. E aí fica uma irregularidade desse lado. Veja que o corte ele não ocorre na aresta, né? Ele vai ocorrendo aqui pelo cisalhamento, ó. E gera lá uma arestazinha postiça. Um acabamento não muito desejável da peça, né? Aresta postiça se formando. Cavacos segmentados, né? Cisalhamento localizado aqui, ó, né? É também utilizado para esse quarto tipo de cavaco. Esses cavacos são semicontínuos, né? Pois eles possuem uma aparência de dente de serra. Eles são contínuos, mas todos trincados, quebradinhos assim, né? Em partes. Esse quarto tipo de cavaco é mais diretamente associado a cortes de metais dúcteis de usinar, ou difíceis de usinar, materiais mais duros, né? Tais como os ligas de titânio, superfície à base de níquel, aço inoxidável, e são usados com velocidades e controle mais elevados. Então você tem maior controle no seu parâmetro de corte. Opa, aqui é um vídeo só que eu quero mostrar já para vocês, antes da gente chegar nesse ponto. O que era interessante a gente comentar aqui. Veja que as características do corte, elas estão sempre associadas aqui, ó, aos parâmetros. Então, dependendo da variação do parâmetro, eu tenho uma qualidade no meu acabamento. A qualidade na formação do cavaco, né? Eu gero ali uma condicionante para a minha ferramenta. E também a durabilidade da mesma, né? Veja que essa ferramenta aqui, ó, onde ficou o cavaco, a minha superfície ela tem um acabamento pior, porque o cavaco arranha. O calor concentrado aqui na minha ferramenta foi maior, porque ela não teve antecipação ali do cavaco, né? Ou seja, essa ferramenta ela tem de tudo para ter um desgaste mais prematuro, ou seja, ela se desgastar mais rapidamente, perder o fio e comprometer a qualidade da usinagem. Já essa outra, ela tem uma característica onde você remove o cavaco de uma forma considerável, os parâmetros estão corretos e você tem provavelmente um quebra-cavaco ali, ou seja, você leva isso a qualidade maior da sua peça, um acabamento, uma durabilidade, um rendimento da sua usinagem. Tá? E aqui, por último, eu coloquei um videozinho, vou tirar até o som dele aqui, que ele traz alguns parâmetros, erros de usinagem, levados em consideração quando o seu parâmetro de usinagem não está coerente com a realidade. Isso pode levar à quebra da peça, quebra da ferramenta e muitas vezes algum tipo de acidente. Então, por exemplo, né, ó, velocidade excessiva ou avanço excessivo, as peças soltando ou quebrando, né? Ó. Falta de controles de avanço, ó, né? E batendo as peças dos componentes. Aí bateu aqui, ó, na placa, né? Ó. Profundidades excessivas, ó, que ele não suporta, caiu aqui, ó, o suporte que segurava a ferramenta. Ó. O suporte que segurava a ferramenta aqui sacou, ó. Olha, conforme ela fresa, o esforço em cima da fixação foi muito alto. Velocidade excessiva, a ferramenta ficou ali quebrada. Ó, o cabeçote aqui ele se solta. Ficou meio rápido esse vídeo. Aí, parâmetros elevados. Aí. Soltou a peça, né? Ó, em função lá do giro. Características quando você faz o planejamento, né, da usinagem, que já é um comando numérico, a ferramenta e os elementos de fixação, como é importante você observar a trajetória da ferramenta.
Ele usinou tudo certinho, mas na hora de locomover a ferramenta, ele esqueceu que tinha um parafuso aqui na passagem. Conforme ele passa, ele quebra a ferramenta de corte. Erros de alturas e configurações, né, ó, de altura, ó, veja que não foi suficiente o avanço, a elevação da peça. Ela força a peça, ou quebra a ferramenta, ou quebra a peça. Né, ó. Erros de programação, então conforme você programa ali, você coloca alguma execução de uma sequência que não tem como a peça passar pela peça, a ferramenta, né? Olha lá, e quebra. Excesso de material sendo removido, né? Olha o tamanho do cavaco que está saindo aqui, né? Ó. Ou seja, o esforço em cima do corte é muito alto. A ferramenta suportou, mas a peça ela não suportou ficar segura na placa, né? E soltou. Olha lá. Saca a peça. Aqui é erro de programação, ó. Olha lá. Quebrou lá o sistema. Velocidade muito elevada, ó. Vai quebrar a ferramenta, ó. Né? Ela estava tão elevada ali que muitas vezes a ferramenta ela funde com a peça, ela cola e quebra, né? Porque a taxa de remoção está muito alta, está aquecendo, não dá tempo dela trabalhar. Veja que ele estava tentando colocar a refrigeração, porque caracteristicamente ele já estava trabalhando com uma velocidade mais elevada, mas não deu tempo aí de fazer a montagem. André. Opa, Muriel, pode falar. Onde que eu consigo, tipo uma tabela com essas velocidades para cada material de usinagem? Está em função da dureza do material. Como que é feito? Eu fui usinar um nylon nesse fim de semana e ele estava queimando, né? Então, não sei se era... Estava aquecendo. Entendi. Não sei se era ou a velocidade do passe ou a velocidade de rotação. Entendi. Ou avanço ou o giro, né? Ou a rotação, né? Isso, o avanço. Legal. Né? Eu não sei se o avanço estava baixo ou a rotação... Quer dizer, é inversamente proporcional, né? Se eu aumentar o avanço, tenho que diminuir a rotação, não é isso? Então, aí vai variar a velocidade de corte. O que você tem que observar ali? Não sei se essa ferramenta que você comprou, o fabricante fornece para você a velocidade de corte que ela pode trabalhar. Seria um parâmetro. Outro parâmetro é você ver o material. Você está cortando um nylon. É algum tecnil, um polipropileno, alguma coisa, um PU, né? Algum material lá. Veja qual é a ferramenta, a velocidade de corte dele também, para ele ter um acabamento satisfatório. Isso são tabelas que você pesquisa na internet, né? Velocidade de corte do material X. Eu tenho que pesquisar primeiro a tabela da velocidade que o material trabalha, né? Porque assim, ó, é os dois, na verdade. Você vai ver qual é a velocidade de corte que sua ferramenta suporta, e vai ver qual é a velocidade de corte do seu material. Aí você vai calcular, em função dessa velocidade de corte do material, qual vai ser a velocidade, a rotação da sua ferramenta e o avanço, né? Porque como é uma fresagem ali, é uma rotor, né, que você tem, isso. Então vai ser uma consequência, tanto do avanço quanto do giro. Então, e aí, só mais uma dúvida aqui. No caso, a velocidade de corte. Como eu tô com... Eu ainda não montei o spindle ainda, que o spindle ele vem com inversor de frequência e eu consigo controlar a velocidade de rotação. Ok. Eu ainda tô com a tupia. No caso, a tupia ela tem uma velocidade constante. Tá. Eu posso estar alterando, então, no caso, só a velocidade do avanço, posso compensar só com a velocidade do avanço, ou... Não vai ser o correto, mas vai ser o que você vai ter que fazer. Ou talvez, quando você vem aqui, por exemplo, taxa de remoção de material, só passar aqui. Muitas ferramentas, elas trazem assim, ó, eu tenho uma capacidade de taxa X de material, de remoção, né, um volume. Veja que está a velocidade de corte, a velocidade está em função da rotação, né, o avanço, que é a velocidade que ela anda sobre a peça, e a profundidade. Talvez você possa trabalhar também a profundidade. O avanço e a profundidade, no caso, né? Isso, entendeu? Porque aí você vai estar fixo na velocidade de corte, que é a rotação, entendeu? E aí você consegue ver alguns parâmetros. Provavelmente lá o que pode ter acontecido com a sua ferramenta, você só usinou esse material com ele ou você já tinha usinado algum outro material mais duro? Não, eu tinha usinado MDF. MDF. Não sei se seria mais duro, talvez.
Mas dependendo lá, você pode ter trabalhado numa velocidade elevada, a sua fresa, a ferramenta, né, de corte, ter aquecido e perdido o fio de corte. É outra possibilidade. Ele estava derretendo o material, né? O material Então, tava... ela pode ter aquecido lá algum momento que ela perdeu o corte. Aí depois não tem, aí não adianta a gente variar porque ela não vai cortar, tá? Mas aí você vai testando aos poucos. Geralmente a gente trabalha lá com a profundidade menor e vai incrementando conforme a gente vai vendo o acabamento da nossa peça. Se a gente não tem tantas informações do material, entendeu? Então eu tenho lá minha velocidade estabelecida, por exemplo. Eu vou trabalhar o menor avanço possível, né? E a profundidade também mínima. Faço o primeiro corte e vejo o acabamento. E vou incrementando. Se eu aumentar lá a velocidade, eu vou ver que talvez eu possa ter acabamentos superficiais diferentes. Igual a gente mostrou aqui, ó. Eu começo a ter variações no acabamento. Entendeu? No caso do nylon, o acabamento não vai ficar legal, não. Isso, exatamente. Você vai ver lá, se você passar a unha ou uma coisa pontiaguda, você vai sentir as linhas de corte. Entendeu? A ranhura, né? Lá da ferramenta. E outras, quanto menor a velocidade, melhor o acabamento. O avanço, menor o avanço. E aí, outra coisa que você pode fazer também é ir incrementando primeiro o avanço, depois a profundidade. Porque a profundidade ela vai aumentar ali a carga sobre a ferramenta, né? E aí pode aumentar a taxa de aquecimento. Mesmo você tendo um avanço bacana lá, que você já regulou com a velocidade, e você mudar só a profundidade, o calor já pode interferir nas outras peças, entendeu? Entendi. Quando você trabalha esse material plástico, uma coisa que é interessante, você tem que tomar cuidado com o aquecimento. Porque quando ele aquece, ele fica maleável. E aí a região de corte aqui, ó, você não consegue manter a precisão. Consegue me entender? Porque ele corta, ele aquece, aí ele corta, mas não é a geometria que vai ficar. Porque como ele estava maleável, ele cedeu ali na hora do corte, depois ele enrijece em outra geometria, em outra medida, outro acabamento. Entendeu? Ele derrete quando ele vai voltar. Ele não volta na geometria que a gente desejava final. Entendeu? Então, como você está com a tutia, ela tem lá uma velocidade controlada. Né? Oi, desculpa, não entendi. Eu nunca vi cortar nylon refrigerado, então não dá, né, para ficar... Cara, tem algumas... Eu já vi usarem querosene, já vi usar... Qual que era o outro? É alguma parte de lubrificação, eu já vi usar. Justamente para o cavaco que fica ali não ficar roçando tanto e esquentando, entendeu? Se eu não me engano era querosene, tem que dar uma pesquisada. Tá? Ele não pode ser um solvente para o plástico, só cuidado com isso, entendeu? É porque antes tô com o PEAD também, para usar. Tá. Daí eu comecei a fazer os testes no nylon e já vi esse problema. Daí eu tô tentando fazer primeiro as peças de MDF. Tá. Né? E depois que tiver prontas as peças, aí é que eu ia fazer os testes, voltar a fazer os testes no PEAD. Esse corte, o de alta densidade, ele é um pouco mais duro, talvez ele seja mais fácil usinar, tá? Quando você cortou o MDF, a superfície que acabou, ela ficou satisfatória? Ficou legal. Legal. E você viu que mudou a coloração, alguma coisa ou não? Não chegou a queimar não. Não chegou a queimar, né? Tranquilo. Mesmo assim, pequena coloração que muda pode ser um ponto de aquecimento, tranquilo. Então veja que talvez os parâmetros para o MDF estejam ok. Já lá para o nylon ou para o polietileno de alta densidade lá, ele seja outra velocidade de corte. Uma coisa interessante... Eu faço o teste no PEAD para ver qual que é. De alta densidade. Acho que seria interessante você pegar um cantinho lá e dar um corte, dar uma passada e ir testando, entendeu? Beleza. Mas você chegar nos parâmetros. E isso é desbaste lateral ou você está cortando tipo uma profundidade e só já removendo todo? Ele faz uma profundidade e já leva o lateral, né? Você está cortando de uma vez, está fazendo o contorno de uma vez já, né? Isso. Dá uma olhada aí, eu acho que talvez para o plástico isso seja muito questão de aquecimento, tá? Esse pode estar sendo o problema. Talvez você vai ter que fazer o contorno em 2, 3, não sei a espessura, tá? Em mais passadas, né? Ele faz a profundidade, eu acho que eu divido ela dependendo da altura do material.
eu divido ela em 5 passadas. Isso, Não é de uma vez só. Ah, né? Tá. Isso que eu ia te perguntar. Entendi. Por isso que o MDF não tá forçando tanto, né? Que eu divido em 5, 6 passadas. No caso do nylon, na primeira passada, ele já viu o plástico mole já. Entendi. Então os parâmetros ali estão meio elevados que ela está aquecendo, né? Uhum. Ela não chegou nem a dar o segundo passo de profundidade. Entendi. Dá uma pesquisada também, Muriel, a ferramenta que você está usando, se ela é recomendada para esse tipo de material, tá? Beleza. Se eu não me engano, pode mudar um pouquinho a geometria dela, e aí tem umas que mais propícias a cortar o MDF, a madeira, e outras. É igual broca, né? Tem broca de vidia e tem broca de aço rápido, né? Tipo, para outros tipos de material, né? Conforme o que você vai furar. E aí você vê a caracterização de uma de outra. Se aplicar outra em um e um no outro, elas não funcionam. Elas se acabam, né? Digamos assim. Tranquilo? Eu vou dar mais uma pesquisada nesse final de semana aí. Eu acho que vale a pena. Vai variando, como você não tem como variar ali a rotação da tupia, né? O giro, muda os avanços, a profundidade aí, que você vai vendo. Só te perguntar outra coisa. Você fazer ali um variador de tensão, será que ela funciona, essa tupia ou não? Eu até tenho uma placa para isso. É tipo um dimmer, né? Você fala? Um variac que a gente chama, né? É um dimmer, Só que ele vai aquecer, né? Eu não consigo um controle dessa variação. Um controle que eu digo digital. Entendi. Vai ficar como se fosse um controle analógico ali. Vai ser meio que no olho, né? E aí, se você aumentar a força, ele vai variar também. Talvez você não tenha controle de corrente, né? Então, seria interessante eu ter eu tenho aqui já o spindle com um inversor de frequência. Entendi. Mas não montei ainda, não tive como montar ainda. E você trabalhar essa tensão, é perigoso você queimar ela por temperatura também, né? Isso. Porque ela resfria pela rotação dela, né? Ela vai aquecer mais. Entendi. E também, assim, quando eu faço o desenho no software CAD, ele já me dá, digamos assim, um parâmetro ideal. Por exemplo, eu divido toda a operação do corte em 5 passadas ou 6 passadas. Aí eu coloco as especificações da rotação da tupia, da rotação máxima, né, da ferramenta. Então ele já me dá, o software já calcula o avanço ideal, né? Tá. Rotação ideal e esse comando já vai para o inversor e ele já manda a rotação, né? Você selecionou o material também para ele dar esse cálculo automático? Dá também. Então era para dar certo. Não seria interessante com o esquema do dimmer, porque o dimmer eu não vou ter como ver qual que tá a rotação, qual que tá o não tem como aferir, né? Entendi. Então dá uma olhada no seguinte, cara. Então, por ver se essas informações que você está falando, se o software já dá mais ou menos a diretriz de corte, veja então a ferramenta, o modelo da ferramenta. Talvez esse aí seja a questão. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas no caso ele me dá esse parâmetro para eu utilizar o spindle, né? Que com o spindle eu consigo controlar. Sim. Já na tupia não. Na tupia que eu estou agora não tem. Entendi. Vamos ter que dar uma pesquisada aí, talvez ver alguns exemplos, algumas caracterizações, entender o que o pessoal usa. Pesquisar mais nessa linha de corte, do tipo de material, né? Tranquilo. Mas dá para ir. Legal. Tranquilo? Legal a discussão aí. Aqui é só terminando o nosso vídeo lá. Tá ruim essa imagem, vai melhorar aí. Tem alguns parâmetros, né, de programação lá, ó, que você vai fazer o corte aí em acrílico, ó. Você esquece lá que tem uma presilha naquele momento e quebra a ferramenta. A variação do material muito rápido, os avanços, né, os controles, ó, broca quebrada. Quebrar a ferramenta. Peças muito grandes, né? Você deve ter que tomar cuidado muitas vezes. Chamou para o furo, outro furo ali, né? Posicionamento muito próximo um furo do outro. E aí são ações que a gente sempre leva em consideração. Isso é mais curiosidade aqui que, em função dos parâmetros, né, que a gente pode não respeitar ou variar, acontecem algumas
outras consequências. Beleza? Apesar do Alberto Taylor chegado agora aí, mas a gente conversou aí um pouquinho sobre a nossa disciplina. Deu para entender mais ou menos, pessoal, nossa ideia de hoje? A teoria do cavaco, né? Ou seja, o processo de remoção de cavaco, de material, né? A formação do cavaco. Alguma dúvida em específico? Alguma caracterização? Tranquilo. Tá tranquilo. Legal, Bruno. Só pedir uma coisa para vocês, por favor, ó, o Alberto colocou, coloque o nome de vocês, tá até escrito aqui, ó, aí no chat, só para formalizar aí a frequência de vocês, que aí gera o documentozinho para mim e fica salvo lá para calibrar a frequência. Pessoal, sobre a aula de hoje, mais alguma dúvida, algum questionamento? Esse nosso material, eu não coloquei ele ainda no AVA, eu estava corrigindo aqui algumas coisas. Então, quando você entrar lá no nosso AVA teste lá, e você entrar na nossa disciplina, vamos ver aqui se ele vai aqui. Ele estava lento que só hoje. Usinagem. Aqui, ó, terça-feira, bem-noite, nossa disciplina, né, ó. Então, você já tem lá o processo de remoção. Eu vou colocar aqui, não entrei ainda o PDF dessa aula, então vou entrar com o PDF e com o vídeo já da gravação, ok? Senhores, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição em nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo ou WhatsApp aí do grupo do WhatsApp, ok? Nos encontramos então quinta-feira aí para dar continuidade no assunto, ok? Valeu, boa noite. Valeu, abraço pessoal, até mais. Boa noite, até aqui. Até mais, boa noite.